Olá, tudo bem, pessoal? Estamos mais uma vez aqui para falarmos sobre exercício, para falarmos sobre qualidade de vida, falar sobre longevidade, sobre melhorar a vida das pessoas. Eu, Mestre Pudo, recebo pessoas aqui no nosso podcast para ajudar a sua vida, né? Na realidade, eu ajudo a minha também, porque quando eu converso com as pessoas que estão aqui, eu também aprendo. Então, eu gostaria de entender que é uma relação ganha-ganha. E nessa relação ganha-ganha, a gente traz os convidados para melhorarmos as nossas vidas com o aprendizado que temos com os nossos convidados. E hoje, como convidado, eu tenho um amigo, né? Se tornou um amigo alguns anos atrás, trabalha conosco na Trainer Academia, faz um trabalho fantástico, né? Lá com os nossos clientes. Temos até pessoas que estão indo lá exclusivamente para ser atendido por ele dentro da Trainer, pela repercussão do excelente trabalho que ele vem executando dentro da nossa academia. O Rodrigo está aqui. Rodrigo é fisioterapeuta. Eu tenho por hábito pedir para as pessoas se apresentarem, porque nessa da pessoa se apresentar, ela começa falando dela mesma. Eu acho que é um assunto interessante, né? Que mais do que qualquer pessoa nós sabemos da nossa vida. E toda vez que nós falamos de nós, a gente vai relaxando um pouquinho. Então, Rodrigo, por favor, seja muito, muito bem-vindo. Se apresenta aqui para o nosso público. Diz quem é você, a sua formação. Não esquece de falar do filho novo agora, tá? Né? Isso é importante. Muito. Papai novo, né? Sim. Então, seja bem-vindo. Fica à vontade aí, o microfone é seu, a câmera é sua a princípio. Perfeito, Marcos. Obrigado pelo convite. Uma honra aqui estar no seu podcast. Acho que agrega muito. É um podcast que agrega muito valor para somar, de fato, na vida das pessoas e utilizar esse conteúdo aqui para ter benefício no cotidiano. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Marcondes, sou fisioterapeuta. Me formei aqui no Náutico, em Mogi. Daí terminei minha graduação no Náutico. Fui para o mestrado na USP, fui para o doutorado. Aí no meio do doutorado já estava planejando ir para fora, consegui uma bolsa e fui estudar na Suécia. Fui lá no Karolinska, chique, né? Que chique. Karolinska Institute, que legal, cara, é que legal. a instituição que faz a premiação do Nobel de Medicina. Fantástico. Foi eu não diria período sabático, porque mas assim, foi um período intenso e bem particular, onde assim, acabei aproveitando bastante ali. Foi um período bem legal que a galera assim das ciências básicas de fisiologia do exercício tinham bastante laboratórios lá, onde às vezes você lia algum artigo da Nature, da Science, que são as revistas top do mundo de ciência. Aí você encontrava País desenvolvido, lá né? no corredor os caras que publicavam esses artigos. Que legal. Assim, foi um período bem rico. Sem contar que semanalmente lá tinha aula chamada no fórum que faz a premiação do Nobel. Todo mês tinha uma aula chamada lá KI Discovers, que é basicamente algum pesquisador que tinha publicado algum artigo de grande relevância, eles davam uma aula mostrando a linha de pesquisa. Show de bola, né? Então, que assim, coisa foi mais um período bem enriquecedor, né, cara? Absorver bastante. Que legal, parabéns, parabéns. Terminei doutorado, voltei à prática clínica. Minha ideia inicial era se tornar um pesquisador e aplicar para bolsa fora do país. Sim, depois de passar por aquela experiência que você teve lá, falou, quero apresentar o artigo lá também, não é isso? Sim. Mas na verdade eu já tinha até um pouco encaminhado, um pós-doc na Universidade de Michigan, mas aí no meio do caminho meu pai infartou e tal, falei, opa... Coisas da vida. Vou para casa. Correto. Aí, enfim, fui curtir o que eu tinha que curtir com meu velho e voltei a atender, né? E aí retomei, basicamente, eu fiquei um período trabalhando basicamente como pesquisador, que foi muito enriquecedor. Legal, porque legal. Nesse período eu desenvolvi basicamente senso crítico de saber o que a gente utiliza ali da literatura científica que pode ser aplicado na prática clínica, né? Porque hoje, assim, você tem eu costumo dizer que você encontrar uma informação de qualidade boa cientificamente é que nem um garimpo. Você vai lá selecionar, até você achar o ouro
É muito difícil, porque você vai garimpar e vai pegar um monte de pedra, um monte de coisa que não vale nada, mas até achar o ouro ali. E eu acho que o grande aprendizado desse período todo de vida de pesquisa foi, acho que... E hoje, por incrível que pareça, né, a gente tem uma parte da área de saúde, de profissionais da área de saúde, meio assim, questionando um pouco a gente que gosta de trabalhar com evidência científica, né? Sim. Então, assim, como é que é? Os trabalhos baseados em evidência científica, ou seja, aquilo que eu faço, o meu trabalho é baseado em evidência científica. Se a gente fala, não, a turma da ciência é muito ligada, um númerozinho para cá, um númerozinho para lá. Poxa vida, como é que você aprende? Como é que você evolui? Como é que você sai de um ponto A, chega num ponto B, a não ser pesquisando, questionando, né? Sim. Ou questionando o comportamento, ou avaliando, ou medindo. Cara, é um negócio assim, tá surreal, porque as redes sociais cabe tudo, né, cara? Sim. Aceita tudo, né? Vende a mãe, se deixar. Mas isso é uma coisa que me preocupa. Então, quando você fala assim, fui, questionei, fiz, participei, fui numa universidade fantástica, dentro de pessoas fantásticas e tal. Aí você vê pessoas aqui e falam, não, é a minha experiência de vida. Eu sei, amigo, experiência de vida vale muito. Eu sou um cara de experiência de vida pra caramba. Mas eu não posso deixar de me atualizar, não posso deixar de estudar, né? Você fala, para você fazer um doutorado, meu Deus, imagina o que você não leu, né, de artigos científicos e tal, para embasar os resultados do seu trabalho, assim como eu fiz no meu mestrado e tal. Você acha mesmo, né, quando a gente fala assim, essa conduta, isso está fazendo diferença? Assim, a gente percebe na população alguma reticência, às vezes, assim? Você vai trabalhar, você fala, então, mas eu acho que eu já fiz isso, me disseram que isso, e aí você vem com a argumentação científica, a pessoa, então, mas alguém falou, ou não sei. Isso tem acontecido? Como é que está isso, cara? É muito frequente. Eu acho que assim, é muito frequente. Eu acho que em todas as áreas da saúde a gente tem esse problema. E o que eu acho que é a falha? A falha, acho que da formação lá na graduação. De base. Na graduação, acho que toda disciplina toda profissão de saúde, lá na graduação, tinha que ter uma disciplina de prática baseada em evidência. Por que eu acho isso? Basicamente, a pessoa sai com pouco letramento científico da graduação. Então, se fulano ou ciclano chega lá, não, eu tenho esse método de exercício X, eu tenho... Sim. Todo mundo hoje tem um programa para vender. Um programa de tratamento, enfim, treinamento, nutrição, dieta, blá, blá, blá. Só que, às vezes, o cara ali que saiu da graduação, ele está muito cru cientificamente, e aí o prometerem para ele, que legal, abraça, às vezes, na ignorância ali do conhecimento científico. E aí, já a maioria, hoje a gente tem que as pessoas leem muito pouco, né? A gente chegava na faculdade dando aula, não chegou, não, eu li um artigo e tal. O que fala o artigo? Não, eu li só abstract. Eu falei, cara, não, né? Você pegou o resumo e veio aqui para mostrar o resumo, como é que foi feito, quem foi o público-alvo, média de faixa etária, nível de condicionamento, era ativo e inativo, eram sedentários. Como é que você vai argumentar? Como é que nós vamos argumentar se você não tem nem os dados do artigo para a gente poder conversar? Então, acho que isso tem dado muito problema. É um problema, acho que bem geral. E eu acho que entra muito até no nosso tema. De lombalgia tem muita coisa fora de evidência científica que é utilizado hoje para tratamento de dor lombar, sendo que assim, a eficácia é totalmente contestada, mas muita gente procura e às vezes assim, eu vejo assim, o contexto do profissional com a falta de letramento científico, às vezes faz curso, faz formações e acaba usando um método que não é eficaz para tratar dor lombar e o paciente. Só que o paciente ele não tem obrigação de saber. Tá. Mas isso desacredita, né, cara? Assim, a pessoa ela começa a achar que não tem mais saída para ela. Sim. Né? Então, eu faço um tratamento, não funciona. Eu faço um segundo tratamento, não funciona. Eu vou na rede social, o cara fala, faz esse exercício, perna aqui, cruza ali, agora estala. Pá, isso vai melhorar. E faz só o alongamento. Cara, sem avaliar exatamente, você não tem dado nenhum, cara. Sim. Assim, o que eu falo, na área da educação física, tem muita gente
com programas de personal à distância. Pô, não faz uma avaliação, não tem uma medida de nada, não tem uma anamnese. Pô, a distância, a anamnese tem uma né? Você estava falando agora, estava conversando com alguém à distância, mas você vai lá, você vai ter que avaliar essa pessoa. Pô, quão difícil é. Então, para eu lidar com uma pessoa que só quer treinamento para aumentar a força, melhorar a qualidade de vida dela e tal. Agora, alguém está com dor, cara, assim, é muito complicado, não é isso? Com certeza. Ó, a princípio, antes da gente entrar no nosso tema, eu queria agradecer aos patrocinadores aqui. Nós estamos um processo inicial do nosso podcast. Então, nós temos aqui, pessoalmente vou agradecer a Rita e a Francine, né, que são nossas amigas, que tem o @pet.animais, né, com 2 S's. Então, Pet Animais, ali no Mogilar. Eu não sei o nome do local lá, sabe? Eu queria, para mim era melhor se eu tivesse o nome do local para indicar até depois o endereço. Se a gente puder ver, né? Acho que talvez seja legal para a gente indicar. E @trainer _academia, do qual o Rodrigo está conosco lá. Já há quanto tempo, Rodrigo, você está lá com a gente? Estou dando uma ajeitada aqui, caiu as coisas aqui. 3 anos? 3 Já ou faz 4 anos. 3 a 4 anos, não é 3 isso? a 4 anos. É. Até concluindo a história, como eu cheguei até você, né? Até o Marcos. Ah, verdade. Porque, na verdade, assim, eu tava lá atendendo, veio a pandemia, tava trabalhando em São Paulo. E aí voltei para Salesópolis e tal, daqui a pouco... Então, isso que eu ia falar, a aprazível Salesópolis, né? Então o Rodrigo é de Salesópolis. Então eu falei, pô, Salesópolis, cara, de Salesópolis para o mundo, né? Eu falei, cara, que negócio bem legal, né? Sim, que realidade, né, cara? Que experiência é isso aí. Daí eu tenho amizade com o William, que foi atleta de natação, treinou na Trainer. Um abraço pro William, fantástico. William Freitas, grande profissional, foi fisioterapeuta do César Cielo, vários atletas outro baita profissionais de futebol, foi pra França uns tempos atrás. Precisamos trazer ele aqui, hein? Sim. William, precisamos trazer você aqui, cara. Você tem um grau de conhecimento aqui que o Rodrigo já colocou para mim, já colocou suas competências. Marcar um dia para você vir aqui, cara. Tem que vir, pelo amor de Deus. Né? Esse cara é bom. Vamos trazê-lo. É bom. Fica o convite já. Ele que me apresentou o Marcos. Então, assim, sou muito grato. Verdade, cara. Verdade. Introduzir aí um amigo aí na minha vida. Legal. Um grande parceiro profissional também. Sim. E esse alinhamento que a gente tem, né? E foi uma coisa assim, cara, de meia dúzia de conversa, já houve um alinhamento, né? Eu aprendi muito eu tenho aprendido muito contigo nesse aspecto, porque para mim era assim, né? O meu não é dor, o meu é dor tardia, dor no treino, tal, não sei o quê. Às vezes uma lesão aqui, fisioterapia aqui, fisioterapia tradicional, vai lá, choquinho, TENS, vai lá, gelo, vai lá, laser, eu lembro até o nome. Você faz isso, faz aquilo, tal. Então, para mim, a fisioterapia, entre aspas, basicamente está muito ligada a esse padrão de tirada de dor, ou diminuição de dor, de processos inflamatórios. Aí vem você, não, pera um pouquinho, não é bem assim, só tirar a dor não vai resolver, porque senão a dor vai voltar, isso não vai resolver, vai ficar profilático, você vai voltar a realizar aqueles movimentos dos quais geram o processo inflamatório, vai doer de novo. Então, bom, como é que pensamos assim? Eu me lembro muito bem disso que a gente conversava. Como é que é a dor lombar, né? Se é que a gente já pode entrar no assunto, se você achar que já é válido. Sim. Como é que é isso? Por que como é 70% da população mundial tem pelo menos dor lombar uma vez por ano, é isso? 80%? Não por ano. 80% da população mundial terá pelo menos um episódio de dor lombar na vida. Então, assim, 8 em cada 10... 6 bilhões, estamos 6 bilhões de pessoas têm dor lombar. Em algum momento da vida vai desenvolver dor lombar. Isso, assim, e na verdade, comparando, tem uma pesquisa que vê tanto prevalência quanto o tanto de incapacidade que as doenças os fatores geram, limitantes, né? a limitação que ela gera. Dor lombar lidera dor lombar e dor cervical, mas dor lombar é a principal causa de incapacidade no mundo atual. Então, assim, isso jogando para a realidade do Brasil, é a principal causa de afastamento no trabalho,
principal causa de aposentadoria por invalidez. Então, Isso parece que é mais de 70% das pessoas hoje, chamadas encostadas no INSS, no antigo SUS, estão com dor lombar ou algum tipo de dor na coluna. Não é isso? É muito, muito frequente. É a doença musculoesquelética mais prevalente que a gente no tem mundo na população. Uau. É a dor lombar. E assim, isso vem aumentando. Tá? Eles compararam lá, eu não lembro o ano exato, mas compararam essa mesma pesquisa, né, que é o Global Burden of Disease. Ok. E aí eles viram que tanto a frequência de dor lombar quanto a incapacidade ocasionada por dor lombar tem aumentado. E isso tem sido muito atribuído ao estilo de vida que vem mudando. Assim, antigamente, o estilo de vida mais ativo. Sim, claro. A gente passou a andava a resolver pé pra caramba, comia menos, era tudo menos. Pelo celular. Sim, sim, claro. Precisa ir ao banco. Hoje você abre o vidro do seu carro, aperta um botão, ele dá sozinho. Antes você tinha que apertar e segurar. Você só aperta, ele sobe. Você aperta, ele desce. Mas nem segurar mais o botão você precisa. Antes era na manivela, o volante não era hidráulico. Hoje tem, não dá, cara. É elétrico. Tem cara que dirige o caminhão hoje aqui. O caminhoneiro antigamente tinha um braço desse tamanho. Hoje o cara tem um braço de frango. Ó, eu vou dar o meu depoimento de vida para vocês, tá? Galera, a gente tava comentando aqui, há 40 anos atrás, quase 40 anos atrás, eu era ferramenteiro de fábrica, trabalhei na Valtra aqui, tratores aqui em Mogi, e eu, no último ano de trabalho, dos 365 dias, eu passei quase 130 dias sem trabalhar com dor lombar. Eu era ferramenteiro, posição de trabalho, horas e horas numa limazinha de precisão e tal. Se eu não tivesse mudado de profissão, se eu não tivesse saído, fosse para a educação física e tal, eu hoje seria aposentado. Eu já teria aposentado por invalidez. Porque a dor que eu sentia era absurda, cara. Assim, de não conseguir trabalhar. Entendeu? Olha o prejuízo que eu dava para a empresa, olha o que causava em mim, eu não podia fazer nada, eu não podia praticar esporte, que eu tinha dor, doía da cervical até lombar, cara. Então, assim, hoje eu estaria somando a esses números do SUS aí, encostadão, ganhando um salário mínimo, né? Por sorte ou por escolhas que eu fiz, hoje eu estou aqui, sou ativo, pedalo, X quilômetros, faço musculação, corro, faço o que eu quiser. Mas eu era, se não fosse uma pessoa ativa, que aí a gente entra naquela questão que você falou, hoje a gente considera o que é uma genética, né? Então, e a epigenética, hoje que a gente considera como 85% das coisas que acontecem em tua vida. Você tem uma carga genética, uma carga hereditária, mas você tem fatores da rotina, das suas escolhas, de alimentação, de exercício físico, de sono, de estilo de vida, a mulher que você escolheu para casar, o marido que você escolheu e tal. Tudo isso gera em você 85% daquilo que você está passando hoje. Então, essa epigenética ela é muito forte. Quais são os fatores, assim, a gente considera aí como fatores intrínsecos e extrínsecos. Aonde você acha, assim, e o que a ciência fala a respeito desses fatores que geram esse tamanho de dor lombar nas pessoas? Como é que a gente podia explicar melhor para as pessoas, para eles já poderem se informar, né? Falar assim, olha, isso pode estar acontecendo por esse motivo, por esse. Tá? Como é que você poderia colocar isso para facilitar a vida das pessoas que têm a dor lombar? Perfeito. Bom, tem acho que os principais fatores relacionados à dor lombar são fatores modificáveis, são fatores relacionados a estilo de vida. Ou seja, sedentarismo é um fator extremamente importante e com grande relevância um grande fator de risco para desenvolver dor lombar. Obesidade, que pode ser uma consequência. Está aqui com um segundo fator, a obesidade, nos levantamentos que eu fiz aqui. O segundo fator de causa de doenças lombares é a obesidade. Sim. Muito louco isso. Então, tabagismo também tem a relação, tá? E aí tem então ele não só mata, como ele deixa você com dor nas costas. Também. É isso, o cigarro. Eu estava até vendo, assim, por que o tabagismo, né? Mas parece que
o cigarro, dentre diversas substâncias lá, parece que tem alguma influência em metabolismo de colágeno, e aí, assim, Caramba! a gente tem disco que é de colágeno, ligamentos e várias estruturas que Pele, cara, a gente provavelmente percebe assim, na média, os fumantes com pele muito ressecada, né? Sim, Parece que tem um talvez- processo de envelhecimento maior eu tô falando de pele de rosto, né? Talvez tenha influência Que a gente nesses consegue enxergar melhor, né? aspectos também Entendo, mecânicos, mas entendo. talvez alguma coisa também no sistema nervoso central, de repente. Ok. Pode ser, Então, mas se for ligado ao colágeno realmente, você pode desenvolver um processo degenerativo mais precoce, Sim. né? Em termos o de. que acontece basicamente no pulmão, né? Você Então, tem e aí somado a isso, ao sedentarismo e ao ganho de peso, Sim. pô, a gente vai bater 60% da população com sobrepeso e obesidade no final do ano agora. Sim. É surreal, né? Eu estava falando aqui com o Alexandre, o nutricionista, o Balbi. Falei, cara, a gente vai fechar o ano aqui, você vai sair de cada 10 pessoas que não estão na rua, 6 estão com sobrepeso e 26%, ou seja, uma de cada 4 estão com obesidade. Não é isso? Essa mudança. Porque, galera, vamos fazer assim, vamos imaginar que eu tenho, né, uma linha aqui, que é a ação da gravidade, eu acho que passa, se eu falar besteira, você me ajuda. Passa mais ou menos o seu centro de equilíbrio pelo ouvido, vai pelo ombro, vem no trocânter, não sei, no quadril, passa pelo maléolo, mais ou menos assim, equilibrando o corpo. Sim. À medida em que eu ganho peso e eu ponho uma mudança, um volume de alimentos maior, de órgão, começa a ganhar volume de gordura, o meu corpo, eu tendo a cair para frente como se fosse uma gestante. Só que a gestante ganha peso muito rápido, então aquilo gera uma dor absurda, porque ela ganha quilos e quilos num prazo de tempo muito curto. Algumas, até em grande demasia, em 9 meses, ganha 30 quilos. Então, assim, vamos imaginar alguém que está engordando gradativamente. Esse centro de gravidade dele passa a estar um pouco mais à frente. Ele tem uma tendência de flexionar o quadril e curvar as costas. Para não curvar, ele vai busca o centro de gravidade e o restante do corpo ele joga atrás. Ele faz uma hiperextensão lombar. Não é isso? Isso é um dos fatores que poderia gerar mesmo essa dor? Vejo assim, essa chamada compressão dos discos, porque houve uma mudança. Porque vai mudando devagar, né, Rodrigo? Sim. Você percebe isso na pessoa, ela vai mudando, e ela vai se enxergar dessa forma. Aí joga aquela anteversão da cabeça, vai mudando, né? A coluna dela, o centro de gravidade vai mudando. Isso realmente é verdade? Olha, eu enxergo isso como em várias frentes, né? Tá. Acho que um dos aspectos que a gente pode olhar é o aspecto de fato mecânico. Eu acho que pode sim ter influência ou por alteração de centro de gravidade, mas também por ação e reação. Vai ter mais peso passando por esses discos na hora que você tem a força de reação do solo. Centímetro que você põe para frente do centro de gravidade joga uma carga ali absurda. Então, esse é um aspecto. Postura de trabalho, né, cara? Fora, assim, vamos pensar em mecanismos mais sistêmicos. Okay. Vai ter inflamação de baixo grau. Isso, por si só, já pode gerar, acho que, impacto em diversas coisas no organismo. Ok. Vamos pensar... Pô, isso é determinante, assim, hein, cara? sei lá, até a relação com imagem corporal, talvez, eu não sei até a frequência, eu sei que, por exemplo, mulher com ovário policístico, que tende a ser mais obesa, tem uma frequência maior de depressão em relação a mulheres que não têm ovário policístico. Em hipótese, não tem esses dados. Tá. Mas e se você observar uma pessoa em depressão, ela não é uma pessoa que anda com autoconfiança, uma postura adequada, ela é uma pessoa que se curva, né? Ela tem uma tendência a ficar fechada, ela se fecha pelo mundo, o corpo dela fecha, né? Isso também, essa postura, até isso já pode influenciar, aí mecanicamente. Então, o emocional, o policístico, que influencia a depressão, o emocional, que faz ela curvar mais isso, ou seja, aquilo que você acabou de falar agora, é a somatória de vários fatores, no nada mecânico, isolado. Mas assim, pensando até no processamento de dor, porque se a pessoa está até mal-humorada ou deprimida ou quadro de ansiedade, isso tem um aspecto direto relacionado ao processamento da dor. Okay. Quando você está em quadro de depressão ou para baixo, ou ansioso, ou sobre alto estresse, você fica mais sensível para a dor. Vamos pensar aí no obeso,
que de repente ele pode ter mais ronco, a apneia do sono. Então, Sono ruim, cara, bem lembrado. Aumenta a sensibilidade à dor. Então, acho que vejo isso como várias frentes que vão... acho que o conjunto soma para... Legal. Nós tínhamos um programa falando em sono, para somar isso que você está falando, e na academia, quando a gente... no Mogilar, durante um período, a gente comprou um programa que era, se não me engano, australiano ou canadense, que a gente fazia uns questionamentos. Fazia parte, perguntas. Na primeira semana, olha o que eu vou falar para vocês, na primeira semana, a primeira coisa que a pessoa dizia, já melhorei na minha vida, era o sono, de exercício. Primeira semana, 3 sessões de treinamento. Na primeira semana, quando o cara ia fazer o 4º treino dele, treinando 3 vezes a semana, que era o programa, ele voltava na segunda-feira, a gente perguntava semanalmente, o que você acha que já melhorou? A primeira coisa, melhorou meu sono. Olha que legal. Ou seja, o sono hoje, se você perguntar para 9 em cada 10 médicos, eles vão dizer a importância do sono. Não é isso hoje? Sim. Porque as pessoas estão em situação emocional muito delicada e o mundo está mais agressivo, enfim. A primeira coisa que melhora é a qualidade do sono. Ou seja, é um fator determinante, cara. Sim. Então, assim, você que não faz exercício, está com sobrepeso, está com obesidade, esperando o quê para começar a fazer exercício? Né? Então, assim, ninguém está pedindo para você virar um atleta, ninguém está pedindo sentar na academia, botar uma roupinha agarradinha. Longe disso, usa a roupa que você se sinta bem, uma roupa escura, preta, vai lá, não tem problema. O que você não pode é não ser ativo. Né? Então, se a gente considerar o sedentarismo como influenciando em termos de morte 4 fatores principais, sendo o sedentarismo terceiro para 4º item hoje de morte, porque ele influencia os 2 primeiros, então ele ganhou um status e evoluiu de 4º para 3º. Então, eu não entendo, assim, o desafio é você que está aí nos ouvindo, faça exercício. Quer começar com atividade física externa? Como você falou, caminhada. Fala aí. Então, assim, a caminhada que você vai fazer não precisa ser dentro de uma academia, não precisa ser dentro de um clube. Você acha que não precisa, sente mal, não tem problema, mas vai fazer uma caminhadinha. Você comentou comigo que tem um artigo, né, que fala sobre a diminuição da dor lombar caminhando. Fala mais para a galera poder entender. Na verdade, assim, única forma que a gente tem de, eu não diria prevenir, né? Porque prevenir, acho que a terminologia dá a sensação que a gente nunca vai fazendo isso, nunca vai... Sim, você pode cair, se não tem nada, um dia você toma um tombo e começa a ter dor. Sim, mas claro. reduzir chances. A gente sabe hoje que a única coisa que reduz chances de ter dor lombar é exercício físico. Isso qualquer tipo de atividade. Seja lá uma caminhada, corrida, seja lá a natação, musculação. Estando ativo fisicamente, você reduz chances de ter dor lombar. Que legal. Muito legal. Isso já pesquisado. Já evidenciado. Consolidado. Que legal. Então, e aí, poxa vida, vou de novo, né, galera? Tá esperando o quê? Vai caminhar, vai fazer. Ó, eu vou falar por mim, minha experiência pessoal. Como alguém que um dia sofreu muito de não conseguir trabalhar. Na época, não tinha muito o que fazer, a não ser se fazia essa fisioterapia tradicional, ou a gente buscava umas massagens, que ela jogava agulha e jogava, queimava incenso nas costas da gente, apertava e tal. Tinha de tudo. E não tinha tanta ciência assim, né? E não tinham dados para evidenciar isso. Então, muita gente achava que eu era preguiçoso, que eu estava enrolando, que aquilo era errado, que não sei o que e tal, e eu sofrendo pra caramba. Eu gostaria de dizer assim, depois que eu comecei a fazer exercício físico, cara, praticamente eu não tenho dor, cara. Não tenho dor. Então, assim, eu tenho uma vida de intensidade muito grande, eu faço exercício de forma intensa. A avaliação fisioterápica para isso, ela é fundamental. E eu tenho visto isso, porque eu acompanho as avaliações que você faz dentro da trainer e com as pessoas que vêm de fora, pessoas como aí, considerando de uma hérnia de disco, um fator patológico e tal. Como funcionaria isso? Você avalia o grau de dor, você avalia ângulo, você tem... vamos lá, eu não quero interferir muito na sua resposta, mas quais as características e quais medidas a gente faz, não só avaliar o grau de dor, que obviamente a gente considera, mas quais outros dados são importantes para a gente ajudar essas pessoas? O que eles deveriam conhecer a princípio para poder avaliar? Não, perfeito. Até um pouquinho antes de dar esse tipo de resposta, só vou contextualizar quem está ouvindo a gente de como
a fisioterapia mudou, né? Show de bola. Que antes, a fisioterapia, medicina e tal, assim, ainda não está no ideal, mas a ideia é, pensando em dor, a gente antes tinha um modelo chamado modelo biomédico, onde assim, a gente atribuía está com dor, basicamente ele tem uma lesão, ele tem um fenômeno físico que justifica a dor. Só que isso foi ao longo do tempo, ao longo das pesquisas e evidências, foi caindo. Hoje o que a gente tem que levar em conta é um modelo biopsicossocial. Perfeito. Então, assim, a gente tem fatores físicos, né, biológicos que têm influência na dor, a gente tem fatores psicológicos e sociais, tá? Então, sim, assim, na avaliação não tem como a gente excluir nenhum fator desse. Ver a parte física. Então, basicamente, como funciona? Chegou alguém com dor lombar para avaliar. A importância da anamnese anamnese, a gente tem uma boa parte conversa, entender como que está essa dor no cotidiano, mas assim, a gente tem ferramentas já com boa evidência científica para você identificar o cara que tem um fator de risco psicossocial aumentado em relação. Então a gente tem alguns questionários a validar. Legal. Então o cara chegou e falou, vou aplicar esse questionáriozinho aqui. A gente já vê e até decide ali, baseado no questionário, opa, esse cara tem uma possibilidade de ter fatores psicossociais relacionados à dor. E aí, a partir disso, se esse cara tem isso, no tratamento dele, ele vai para um caminho que a gente chama de educação em dor. Legal. Que é explicar como funciona educação e dor. Como funciona o processo e tudo. E aí vem a outra vertente, que aí vem a vertente que vem os testes, que a gente basicamente avalia como que está a mobilidade do quadril, como estão os movimentos aí de coluna, como está a flexibilidade geral. E às vezes até a dor, né? Você vai fazer o teste, o cara já refere dor durante o teste. Sim. Correto? Aí a ideia é a gente ver quais estruturas apresentam irritabilidade, porque assim, boa parte das dores lombares, 90%, um pouco mais até de 90%, a gente chama de dor lombar não específica. Não tem nenhuma característica em si que a gente consegue falar, isso. Por exemplo, a gente consegue descrever essa estrutura tem tal irritabilidade. Não, a gente não consegue. Mas assim, baseado nas características clínicas, a gente consegue, a gente sabe o que tipo de tratamento esse sujeito pode responder melhor. Mas que aí legal, tem as específicas, aí já causadas por características de hérnia de disco, uma degeneração, um desgaste, dor irradiada, que tem as características de afetar nervo e tudo mais. E aí, assim, basicamente a gente vê quais estruturas estão irritadas e aí, somando tudo, a gente traça um planejamento de exercícios específicos e aí, em alguns casos, né, com fatores de risco psicossociais aumentados, um processo de educação em dor. Legal. Porque, assim, para imaginar da seguinte forma, né, você pensando dessa forma, alguém que entra num processo degenerativo, vamos admitir aí alguns fatores. Alguém tem uma hérnia, foi detectado. Né? A maioria das pessoas sentem dor, e é como você falou aí, eu me lembro até hoje, galera, eu vou falar pra vocês uma coisa interessante, assim, a pessoa entrou com uma dor lombar, eu falei assim pro Rodrigo, então, não seria legal ela já fazer uma ressonância lá para ver se tem, o Rodrigo falou, calma, calma aí, o problema é que se ela for lá e fizer a ressonância e tiver a hérnia, ai, aí pode ser pior. Por quê? Porque cada pessoa reage diferente à notícia de que você tem uma patologia, você tem uma hérnia. Tem pessoas que falam, tem uma hérnia, preciso melhorar minha qualidade de vida, preciso melhorar minha alimentação, preciso perder peso, preciso fazer exercício, vou lidar com a minha... E o outro vai falar, não, então eu não vou poder fazer nada. O medo, né? Sim. Não vamos falar, como a gente estava comentando aqui agora antes, sobre cinesiofobia, mas a pessoa começa a ter... movimentos, começa a colocar limitações no movimento. Cara, eu vou falar assim, eu agacho e não sinto dor na lombar. Se eu ficar lavando louça, dói minha lombar.
Porque eu fico numa posição desconfortável durante um tempo. Eu não estou acostumado com uma contração dinâmica. Eu não estou acostumado a uma contração isométrica, do qual eu fico ali lavando louça, e tem mães que ficam ali, mulheres que ficam, homens que ficam lavando louça. Tem gente que tem a profissão de usar a pia. Eu não consigo ficar direito, me dói. Não é aquela dor, eu tenho um desconforto, porque eu não estou adaptado a isso. Então, assim, como isso pode influenciar? Em que momento vale? Porque tem pessoas que chegam e falam, tá aqui, ó, minha hérnia aqui, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4, e não sei o que e tal. Só que, a princípio, o que eu percebo, se eu estiver enganado, você pode dizer, as pessoas que já têm a hérnia, que sabem, que se inteiraram desse problema, né, dessa patologia que gerou, aí pode ser por um desgaste, pode, que você falou, pode ser a hérnia, no caso, já pode ter estrosado ou não. É mais fácil de lidar ou é mais difícil de lidar? Quando a pessoa vem procurar, estando ela já tendo em mãos, fala assim, o meu problema é esse aqui, eu tenho uma hérnia, eu tenho 2. A gente atende pessoa com 3, 4 hérnias, né? Então, assim, não é, eu tenho uma, não, amigo. Nós temos coleções aqui. Eu não sei se eu posso fazer musculação, eu tenho uma hérnia. Eu falei, então, você vai entrar, a gente deve ter mais ou menos umas 200 hérnias lá na academia, se você vai entrar só no nosso banco de dados de mais uma hérnia. Sim. Ajuda, atrapalha, ela necessariamente passa pela avaliação. Nesse contexto específico, é bom ela saber, não saber? O fato dela já saber ajuda, não ajuda? Como é que é esse contexto? Olha, na sua prática? Assim, eu falo, o exame de imagem ele é bem-vindo quando ele tem a sua recomendação, tá? Eu vejo que grande parte das pessoas chegam, vou no ortopedista, não faz nenhum exame físico, beleza, ressonância. Não, para esses casos tende mais a atrapalhar do que ajudar. Vou contextualizar um pouquinho. Primeiro, legal. Senão os negros vão falar, peraí. Né? Vamos lá. Primeiro, legal. Assim, antes de falar das indicações do exame de imagem, a gente não pode assumir que dor é igual a lesão. Okay. Dor, por definição, da IASP, né, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor, e que foi atualizada em 2020, se eu não me engano. Atual? Bem atual. E aí, dor é definida como uma experiência. Antigamente era definida como uma sensação. Então, uma experiência. Você, assim, não necessariamente precisa ter uma lesão para ter dor. Tanto é que, assim, o que levou isso basicamente a ser contestado é um caso super famoso, que um cara lá de Londres pegou, caiu lá na obra, aí um prego atravessou a bota dele, ele estava morrendo de dor, tal, cada vibração da ambulância tinha dor terrível, aí chegaram lá, cortaram a bota, o prego e o cara morrendo de dor. Aí o prego estava entre um dedo e outro. Não pegou e ele sentiu dor. E ele sentiu dor. Então, assim, o que justifica a dor nesses casos? E tem vários outros, assim, a dor é uma experiência mega complexa. Não é necessariamente o fato em si. Uma lesão que vai desencadear a dor. Então, assim, por que indicar ressonância para todo mundo? Porque se eu sem dor for fazer, você sem dor for fazer lá uma ressonância, vai aparecer alguma coisa vai aparecer, né? Uma desidratação, uma diminuição do disco intervertebral, um abaulamento. Por quem não, né, cara? Putz, grilo nesse mundo que a gente vive, quem não? Pelo amor de Deus. E eu falo assim, nossa pele vai mudar com o tempo, você tem uma ruga, uma manchinha, e aí de repente, assim, se você passar num dermatologista e vai falar, essa ruga é uma doença, mas melhor tirar, melhor fazer um exame e tal. Assim, não necessariamente, eu tenho uma pinta aqui, nossa, isso é uma doença. Não, só que, infelizmente, parece que para ressonância, parece que tudo aquilo, a hora que o paciente lê o laudo dele lá, ele vai, nossa, eu tô com uma degeneração. Eu nunca vi alguém fazer uma ressonância, galera, isso aí assim, nada detectado. Eu acho que não existe isso. Eu nunca vi alguém fazer. Hoje a gente tá vendo a ressonância de um ombro de uma aluna nossa que faz crossfit. Cara, é um negócio. Todos os manguitos dela estão. E mais o deltóide, 5 elementos do ombro dela estão com processo inflamatório. Então, Nunca vi.
Basicamente, assim, tem estudos gigantescos, com milhares de pessoas, sem nada de dor lombar e vai ter alterações. Ok. Ó, assim, eu vi aqui, você falou de um putz grilo. Não saiu muito fora não, cara. Porque o que acontece? Eu li alguns artigos, né, para poder conversar contigo aqui e a gente poder explorar melhor o assunto. Eu tô aqui com uma definição de dor, cara, de 1979. E vai de encontro com o que você acabou de falar. A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, que pode ou não estar associada a uma lesão real do tecido. Olha que louco. Exato, é isso aí. É isso. Então, assim, atual, né? Assim, eu esperei você falar e você explicar, você falando, eu tô olhando, você tá falando, você tá definindo o que o cara definiu aqui em, não sei se é médico e tal, Merkley, o nome do cara, em 1979. Ou seja, precisa avaliar, não é isso? Eu acho que a avaliação de imagem, como você falou, se necessário, se faz, mas até você fazer, né, é interessante que você faça uma avaliação funcional. Sim, né? Com certeza. Porque uma das coisas que eu percebia quando eu trabalhava e tinha muita dor lombar era o meu espasmo. Porque eu ficava muito tempo na mesma posição. Aí eu tentava voltar, eu alongava, não existia exercícios na empresa hoje obrigatórios. Como é que é? Ergonomia. Cara, não tinha nada, cara. Não tinha nada, né? Ginástica laboral. Ginástica laboral, vergonha, porque eu orientei até TCC sobre isso. E isso, para mim, eu não tinha. Ninguém falava se eu tinha que alongar, o que eu tinha que fazer, se eu tinha que fortalecer. Eu não tinha conhecimento nenhum. Eu só sentia uma dor. E na época eu não tinha ressonância magnética, ainda falando de 40 anos atrás. No máximo fazia um raio-x, no raio-x não dava nada. Não dava nada. Minha coluna era saudável, eu era uma pessoa ativa, jogava futebol e tal. Cara, eu tô falando sei que eu tinha 22, 23 anos de idade. Tá? Então, assim, não estou falando uma pessoa de 40 anos. Não, com 22 eu tinha dores. Mas porque o meu era a postura de trabalho, assim como um dentista, assim como um arquiteto que trabalha numa bancada, alguém que trabalha muito com informática e tal. Eu identificado isso, né, a dor, né, porque veja, se eu for um ortopedista dito tradicional, eu vou chegar lá, ele vai olhar para mim, a maioria não vai fazer um teste funcional. Se eu tiver enganado, você pode me tirar. Aonde eu tive, não faz, não vão fazer um teste funcional e vão falar, faz um raio-x. Pega o raio-x. Eu achava que não servia para nada o raio-x no sentido de partes moles, mas aí você me falou que algumas coisas dá para identificar no raio-x algumas partes moles. Aí ele fala, então vamos por um ultrassom. Se no ultrassom também não achar nada, vamos para a ressonância. Cara, são 3 exames pagos pelos planos de saúde a pedido de um médico. Que isso gera para ele, se for na clínica dele, ou não sei onde ele faz, que gera uma resposta financeira. E depois o caminho é fisioterapia, eu não sei como a gente podia chamar essa fisioterapia tradicional, não é? Eu classificaria como fisioterapia desatualizada. Que vai lá, choquinho, não sei o que e tal. Coisa que não, eu tenho que parar de trabalhar, cara. Eu tive que parar de trabalhar para fazer aquilo. Por quê? Tô com dor. Faz fisioterapia, faz gelo, faz ultrassom, faz laser, não sei o que, faz isso. Faz. Eu adorava fazer o TENS. Choquinho e tal, era uma delícia aquilo lá. Então, assim, mas não melhorava, sabe? Eu passava, fazia 10, 12, 15 sessões, pum, pronto. Voltava a trabalhar, dava uma semana, 10 dias, a dor voltava novamente. Eu sofria mais X dias, até que uma hora eu não suportava mais, ia de novo, e o processo todo se reiniciava. E aí, como é que a gente lida com isso? Porque a maioria das pessoas está suscetível a tudo isso que eu acabei de escrever para você. Com certeza. Como é que você lida com a pessoa? Porque, veja, vamos lá, 2 circunstâncias. Eu já trago o exame para você e digo, tá aqui minhas hernias. É uma situação. Outra estava pensando em fazer um exame e tal, não fiz. Tem muitas pessoas que não gostam de fazer, desconforto, tem fobia durante o teste e tal. Como é que lida isso? Como é que a gente conversa? Como é que a gente pode orientar as pessoas a fazerem isso? Sim. Primeira coisa, tratamento de primeira linha para dor lombar, fisioterapia, tá? Isso assim, mas não fisioterapia passiva, de você ficar lá deitado, tomando choque. Na verdade, assim, geralmente um programa de fisioterapia, ele tem que ter exercício. Se você fica 1 hora lá, numa sessão na maca, esquece, aquilo lá não vai te ajudar, tá? Você tem que se mexer. É profilático, desculpa, é agudo, né? É aquilo ali melhora enquanto está fazendo. Pode fazer, cara. Exatamente. Infelizmente. Então, assim, acho que qualquer programa de fisioterapia tem isso.
Tem um aspecto ali até para concluir a parte do exame de imagem, quando ele é bem indicado, perfeito, Legal. ele auxilia na tomada de decisões. Ok. Mas assim, quando que ele é indicado? Geralmente, ou o cara alguma característica ou histórico de câncer, ou está perdendo muito peso ali. Opa, esse cara tem alguma característica similar a um quadro de câncer, Ok. doenças graves. Ok. Então, esse é um cara que teria indicação. 45? Desculpa. Não, Estou tranquilo. perguntando o tempo aqui, galera, pra gente não, Então, esse é não um perder a cara cabeça. que teria indicação. O cara que, por exemplo, teve um trauma de grande impacto, um acidente automobilístico, se tem ou queda, suspeita de fratura ali. É necessário nesse caso, sim, né, cara? nesses casos é necessário. Concordo com você. Ou o cara está com uma suspeita de alguma coisa infecciosa, que está com febre noturna, enfim. Tem alguma coisa nesse sentido. E as características neurológicas, né? O cara tem alguma característica de, por exemplo, ele está piorando, ele está com uma dor irradiada ali para a perna, ele está sentindo menos a perna, está perdendo sensibilidade, está perdendo força de uma perna. Aí ele entra, ou está num quadro, por exemplo, que a gente chama de síndrome de cauda equina, está com incontinência de fezes, não consegue segurar fezes, não consegue segurar a urina. Caraca, chega esse ponto. Não tem sensibilidade ali da região genital. Esses são os casos ali que, de cara é ressonância, meu amigo. Okay. Não tem o que fazer. Tem que saber o que tem, né? Tem que saber o que tem, e aí, assim, isso pode definir, de repente, um caminho que é o cara que necessariamente precisa ali de um caminho mais cirúrgico, ou não, tá? Ou para direcionar o próprio tratamento, mesmo que seja o tratamento, como você falou, não medicamentoso, com certeza, deve estar tomando algum remédio já, porque o negócio é altamente agressivo, mas para direcionar, você saber o que tem e o que não tem. Sim, se você tem fatores limitantes para você poder manipular, ou essa pessoa por vezes se movimentar. Sim, não é isso? Entender um pouco melhor como está, ok. Mas aí, assim, para quem não se encaixa, né, acho que nesse grupo aí, faz uma ressonância de... vai lá, chegou, eu tô com dor lombar, ressonância para você sem nenhum critério, pode ter um impacto negativo da seguinte forma: a gente não tem o efeito placebo, que você acredita em algo que vai melhorar. Cara, isso é muito forte, cara. E você tem o contrário, que é o efeito nocebo. Às vezes, se você tiver a crença que você tá ruim, putz, minha coluna tá destruída, tá ferrada, você pode piorar. Então, assim, esse efeito nocivo pode exacerbar a sua experiência de dor. Ok. Então, para esses casos, eu vejo que é um caminho que não ajuda. Aí são mais extremos, né, Rodrigo? São mais extremos, né? Sim. Assim, no sentido de que, cara, não tem o que fazer, não precisamos tirar essa dor, temos que entender qual é a causa dela. Sim, e aí você precisa saber o que está acontecendo lá dentro, justo? Mas muita gente chega ali com o exame, eu tenho uma hérnia e tal, mas assim... pouca gente tem informação de como funciona isso no nosso corpo, porque assim, se eu tenho um resfriado, eu sei que lá 7 dias, se eu não fizer nada, eu vou melhorar. Correto. Mas se eu tenho uma dor lombar, o que as pessoas acham? Acham que uma parte, vou para cadeira de roda. Não. Assim, grande, mais de 90 e tantos % dos casos, se não fizer nada, tende a melhorar em 3 meses. Uau! Então, assim, ninguém tem essa informação. Tá. Então, assim, ele vê o futuro como catastrófico, sim, mas claro, assim, justo, na né? média tende a melhorar. Olha isso. Olha isso. Na média e aí o cara também que tem a hérnia de disco lá, ele acha que sempre ele vai estar com aquela hérnia. Mas assim, tem estudos mostrando que até quanto pior a hérnia, mais ela regride, ela é absorvida. Então assim, dentro de um ano, eu tenho hérnia. Falei, não, calma. Você tá com aquela lá quase estrosando, não vai, ela gerando... Nosso corpo, ele é extremamente plástico, ele se modifica, então aquela hérnia ali não ficou para sempre ali. Entendo.
grande parte é absorvida. Tá. Então, assim, as pessoas também legal, não cara. têm noção E desse a gente, conhecimento. a maioria das pessoas acha que só tende a ir Piorando. Ah, então tá uma hérniazinha assim, vai sair um pouquinho, não, agora ela só vai aumentar. Ela não tem a consciência que isso pode até regredir. Sim. Caso você tire o fator agressivo também, não é isso? O fator estressante. Ou não? Não, assim... Se é que tem. Que no meu caso trabalhava, eu tinha um fator estressante. Sim. Pode ter que talvez, como você falou, um tempo de recuar, controlar as medidas do que eu estou fazendo, diminuir o fator estressante e gradativamente preparando o organismo da pessoa, que seja interno e tal, para que ela possa suportar esse fator estressante, que isso não seja o causador de tanta dor, né? Exatamente. Como, assim, de forma geral, basicamente de desconfortos, lesões musculoesqueléticas, a gente tem uma relação que a gente chama de capacidade, né? O tanto que nosso corpo tolera e a demanda, o tanto de carga que você impõe a ele. Exato. Geralmente, quando essa relação está desequilibrada ou tem uma capacidade baixa, uma balança, muita né, cara? carga, uma balança aqui. Então, assim, o que basicamente nos tratamentos e trabalhos de prevenção, né? A gente sempre busca preparar o corpo para a demanda do dia a dia da pessoa. Então, ou seja, a gente procura aumentar a capacidade desse corpo, dessa lombar do indivíduo, em tolerar cargas compatíveis com o dia a dia. Então, como a gente faz isso? Vai lá, dá uma carguinha, isso aumenta a capacidade da região que tolera a carga. Aí vai e assim sucessivamente, até eventualmente essa região ter uma capacidade para tolerar as cargas do dia a dia. Do dia a dia, a rotina dele. Então, tem duas coisas que eu acho que assim, você falou agora que é interessante falar, né? Eu venho do treinamento de força. A vida toda, comecei a fazer musculação com 18 anos, há 300 anos atrás. Quando ninguém estudava nada, a gente fazia e tal. E isso foi uma das coisas que melhorou minha dor lombar sem que eu soubesse o que eu estaria fazendo. Então, fazia um levantamento terra com dor lombar. Só que eu sentia uma dor específica do exercício, uma dor tardia. Mas a dor tardia, para mim, ela era melhor e mais suportável do que a dor que eu tinha crônica de quando eu trabalhava. Então, eu tirei o fator estressante, fui lá, fortaleci minha musculatura de forma ignorante, que era um exercício que fazia parte, era um exercício dito básico, né? Então, eu fazia... E aquilo, cara, começou a melhorar minha vida, assim, de uma forma absurda. Só que nós temos algumas pessoas que têm... que eu acho que, talvez, boa parte das pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, eles vão pensar da seguinte forma. Pô, fala aí, vai... E esse negócio de ficar pegando o nervo ciático aí que puxa, que é o que... Porque a pessoa fala assim, você tá com hérnia. Ih, tá puxando a perna? Não é assim? Dói. Sim. E pega teu dedinho do pé. Como é que é isso? Quando chega nesse ponto, primeiro, por que acontece? E existe um procedimento, um percurso, ele é mais difícil, ele leva mais tempo. Como é que funciona isso quando pega, como ele começa a encostar no nervo ciático e começa a doer? Que boa parte das pessoas acontece. Sim, na verdade, assim, até não necessariamente precisa encostar. Se você tem um ambiente pulsátil? ali... Não, mas não, na também? verdade tem fatores químicos que ficam próximos ali do nervo que pode desencadear a dor irradiada. Não necessariamente tem que estar... Porque é um lugar muito ramificado verdade, também, assim, né? Na verdade, assim, até é contestável falar que tá pinçando. Antes a gente achava que sim, mas aí, parece que tem algumas eu não sou coisas... fisioterapeuta, galera. Não tá, mano. Eu acho que eu estou representando vocês aqui, ó. Mandei bem agora. A minha ignorância, eu acho que passou de você. Falou, eu pensava como você também. Sim. Aí vamos lá, vamos aprender. Mas, enfim... não chega nem ter esse problema, nem encostar. Imagina que se encostar, então, deve ser um negócio absurdo, né? Contestável, assim. Não, tá. Preciso até rever as evidências atuais, mas até onde eu cheguei a ver, parece que não necessariamente tem, de fato, um pensamento. Pô, eu já vi pessoas andando assim, cara, andando mas, torta, assim, de fato, surreal. a dor, assim... A dor, ela é por uma irritação do nervo, que vai lá, muita gente do ciático lá tem dor até o pé, mas assim, como funciona a evolução dessas pessoas? Geralmente, mais demorado, se irradia do joelho para baixo, geralmente leva mais tempo.
Cara, é um nervo gigante, o tamanho dele é muito grande, cara. Se chega a irritar para cima do joelho, geralmente as pessoas têm um prognóstico, uma evolução mais rápida do que quem... Então, assim, a gente fala, quanto mais... Por exemplo, se eu tenho o grau de dor é menor e a repercussão é menor e a resposta do tratamento é mais rápida. Nem sempre a intensidade é alta. De dor, assim, isso é extremamente variável, individual. Então, eu posso ter uma pessoa, normalmente dor é 1 a 5, 0 a 5, né? Que se mede, não sei. Os artigos científicos que a gente fazia na época da OMC, que aí tinha um curso de fisioterapia junto, e toda vez que fazia alguma coisa de dor, era... Ó, galera, pra vocês entenderem, é assim, ó, um papel aqui, aí... Porque tudo tem que virar número, né? Senão eu não faço estatística. Então, vamos lá, eu mostrando aqui para o Rodrigo. Não sei, sem dor, leve, moderada, forte e intensa. Lá tem essas perguntas, ela vai responder. Aqui é número 1, 2, 3, 4 e 5. É com esses números aqui que a gente faz a estatística. A pessoa responde e a gente faz a estatística. Considerando dessa forma, assim, a pessoa, se for uma pessoa que tem a percepção de dor muito grande, ela pode estar com o nervo ciático, ela tem que fletir o tronco um pouquinho, inclinar para evitar esse pensamento, anda até meio torto assim. E uma pessoa que tenha talvez uma dor maior, ela talvez o suporte dela, a dor seja maior, ela consiga manter uma postura melhor. Você não consegue identificar, né? Só porque a pessoa fala, né? Difícil. Porque cada um percebe diferente a dor, não é isso? Exato. São quadros, assim, extremamente variáveis. Tem pessoas que têm dores de alta intensidade. Isso, assim, é aquilo lá. E se movimenta. O outro tem uma dor moderada e tem limitações de movimento. Dor é aquela maluquice, né? Tá. Cada um tem a sua. Experiência biopsicossocial. Às vezes o cara está num momento psicológico ruim, de repente essa experiência de dor pode ser exacerbada. Às vezes não é o cara nem tá com uma, digamos, com uma lesão tão grande. Quem teve uma crise normalmente, porque crise... Sim. É limitante, né? Sim, eu lembro que tem pessoas que dão aquela travada, chama a SAMU para me tirar daqui, ou então me leva num carro, dessa posição eu não saio. Se eu me movimentar, a dor é extrema e dá um dramal no cara e ir lá para o hospital e tal. Essas pessoas têm uma tendência de qualquer desconforto, fala, peraí, eu vou travar, e aí ela, não sei, isso deve gerar deve ser uma coisa, eu vi uma pessoa ficar lá, cair no exercício, ficar lá na academia, movimento ridículo que fez, não está fazendo exercício nem que era para musculatura lombar. Pegou um peso e foi colocar do lado. Ela foi colocar do lado, ela foi levantar, deslocando, não era nem para treinar, não estava fazendo exercício. Sim. Pegando um peso, tirou do anilheiro, tirou da barra e foi colocar no anilheiro. Ela só rodou o tronco e flexionou. Fez chamado cisalhamento. Sim. Ali travou. Tivemos que chamar o SUS. O SAMU, assim, perdão. Realmente, essas crises lombar, a dor é extremamente incapacitante. Tá, mas como a gente tem alguns perfis de pessoas e geralmente dependendo de como você lida com essa dor, ela tende a até persistir mais ou não. Uau. A gente sabe que assim... No início, você diz, do tratamento. Isso. Assim, tem parece fica mais sensível. Assim, vamos pegar uma situação só hipotética aqui para didática. Digamos que duas pessoas tiveram o mesmo tipo de lesão, hérnia de disco e tal, com a mesma característica. Só que o fulano X deu 3 meses, ele estava zerado, o fulano Y deu 3, 6, 9, ficou com aquela dor mais persistente. Okay. Aparentemente, o que alguns pesquisadores dizem que tem alguns perfis que lidam diferente com a dor. Tem um perfil que a dor tende a acessar mais rápido, que é o perfil que ele foca na função, foca na melhora, tenta persistir as atividades e tal, e tem outro perfil que é mais relacionado ao medo e evitação. Não vou fazer tal atividade porque vai doer, vou ficar mais no repouso. Ele demora para ter uma melhora funcional, né? Então, assim, e aí aquela maluquice também dos fatores psicossociais. Correto. Que parecem assim.
aparentemente o que difere alguém que tem uma dor mais de curto prazo das pessoas que têm dores mais persistentes, parece que um dos fenômenos que contribui nesse são caso, os psicossociais que nesse podem caso, eu acho que entra um pouco daquilo que a gente está falando sobre exercício, né? A pessoa que vivenciou o exercício, que um dia praticou um esporte, vivenciou uma fadiga, a dor de treinar, a dor do treino, a dor tardia, a dor durante o treinamento, um trabalho anaeróbio lático que faz com que a pessoa suporte altos níveis de fadiga, lactato. Para ela passar por esse tratamento, a princípio parece ser melhor, porque ela vai sentir, eu fico imaginando alguma coisa assim, vai manipular alguma coisa, a pessoa, não, aqui tá bom, né? Com alongamento, né? Eu sempre falo isso. Eu dei muita aula de alongamento na minha vida. Então, imaginando a perna estendida aqui, você fala, estende o joelho, estica o joelho, né? Vou usar o termo mais usual, senta no chão, pega no pé, a pessoa vai. Aí ela dá uns 5, 10 segundos, ela passa a mão atrás da perna, dobra o joelho, faz, aí ela vai de novo. E todo mundo lá parado. Quem já está na academia há mais tempo vai ficar 30, 40 segundos. E a pessoa sobe de novo, 10 segundos, passa a mão. Na segunda aula, ela faz 1, 2 segundos a mais. Na terceira aula, ela faz mais 2, 3 segundos. 4, 10. Depois de 8, 10 sessões, ela está suportando os 30 segundos. Para a mesma coisa que ela faz. Então, assim, esse suporte à dor, ele também ele é treinável. A pessoa tem essa condição. Eu acho que talvez entre um pouco disso que você falou. A pessoa que tem isso como experiência, ou tem essa coisa... Quem é do exercício, mais ou menos, acredita assim, se não doer... Desculpa exagerar, não é no pain, no gain, tá bom? Mas assim, se não doer, tô falando até de alongamento. Se não doer, se não tiver um desconforto, eu não estou vencendo o meu limite, eu preciso, né? Muitas vezes o físico fala, suporte mais um pouco isso. Eu fiz sessões de reeducação postural global, foi um sofrimento gigantesco para mim nas sessões. Mas eu digo assim, tem pessoas que têm isso como característica, né? Eu aceito melhor o que você está me propondo, tá doendo, tá, mas pô, tudo bem, eu suporto mais um pouco. E tem pessoas que sentem um pouquinho da dor, já, opa, não, né? Eu acho que tem muito disso, tá, essa vivência, né? Com medo de ter a experiência de dor, às vezes, não é por conta de ter expectativa, eu vou fazer isso, vai doer, não faz. Tá. Isso tem muito disso. Mas, assim, é interessante até pensando em dicas, né? Então, galera. eu ia falar exatamente isso para você. Então, a gente tem algumas... Eu acho que muito do que as pessoas falam, você precisa fortalecer o core, você tem que trabalhar mais mobilidade de quadril, mobilidade de tornozelo, mobilidade da própria coluna vertebral e tal, não sei o quê. Tem um pouco de mito, não tem mito, e, assim, pelo menos 3 coisas que as pessoas, admitindo até que falem, olha, eu ainda tenho medo. Eu não passei pelo fisioterapeuta, eu ainda não passei pelo Rodrigo, eu não passei pelo Yuri, um amigo nosso também que está lá fazendo trabalho com a gente. Dentro da Trans, vocês estão convidados, galera. É só ligar, marcar, aparecer e faz uma avaliação funcional, é sensacional. Então vamos considerar que essa pessoa, assim, hoje ela está lá na casa dela falando, pô, legal, eu tenho uma dor lombar frequente, a minha é leve e tal, mas ela é meio limitante. Dá para fazer alguma coisa? O que a gente podia pedir para eles, assim, uns toques, assim, umas indicações aí? Primeira coisa, assim... Pô, tem gente que só toma remédio todo dia, né, cara? A gente esqueceu de falar disso, né? Mas tem gente que toma remédio todo dia para diminuir a dor. Pô, caraca, não dá para viver desse jeito, né? Na minha opinião. Provavelmente, dependendo do que tomar, vai ter alguma consequência de efeito colateral, todo remédio tem, né? Não tem como, né? Enfim. E o que a gente podia dizer aí para a galera aí? Isso aí é umas orientações. Primeira Vamos lá, coisa, pra gente teve encerrar. um episódio de dor lombar, não faça repouso prolongado. Tá? O repouso, assim, são para casos que... e aí a gente fala até 2 dias, num caso extremamente dolorido. 2 dias apenas? E aí, assim, se mexe o que conseguir. Ok. Não aí vai cada um dentro repouso. do seu limiar, dentro das suas possibilidades de suporte de dor. Eu diria repouso relativo, né? Não dá pra sair jogando bola. Tá. Fiquei em pé 5 minutos, começou a doer. Beleza, senta, descansa, deita um pouquinho e tal. Mas não é pra... eu tô Tadinho com dor lombar, vou ficar sentado, deitado o dia sem inteiro. mimimi. Não. Tá, que legal. Tá, que e bons. assim, é uma puta... A dor de fato, assim, nas crises é incapacitante, tudo. Sim. Mas assim, vai o que conseguir, tá?
Eu acho que isso é um aspecto, porque Legal. aí o repouso prolongado provavelmente vai te descondicionar mais, você vai perder efeito analgésico de se mexer. O movimento, exato. Si. O tônus fica diminuído, a sua capacidade de se manter em pé vai diminuindo. Sim, as capacidades, né? Sim, Enfim. sim. Então essa seria, acho que a dica número 1, assim, se mexe que conseguir. Legal. Beleza, essa dor tá mais branda, se mexe, continue se mexendo. Eu acho que assim, uma coisa que eu orientaria a fazer, se você de repente não conseguiu até ter acesso a um profissional, caminhe, tá? Faça uma caminhada, legal. Isso tem até estudo mostrando que você previne, né, reduz chance de ter um novo episódio de dor lombar se você faz apenas a caminhada. Então isso, assim, é um exercício isso é fantástico, cara. Simples, acessível, e aí você reduz chance de ter dor lombar, tá? Então isso acho legal. Que assim, é um aspecto. Posso somar isso aí? Você? Pode. Galera, ele não está pedindo aqui, e nós não estamos, nem eu estou falando isso, para você sair e falar assim, olha, você é para caminhar meia hora, 40 minutos, não é isso, tá? Existe na maioria dos celulares o pedômetro, né? Hoje a gente considera aí o número de passos dia saudável, 7.700 passos. Os trabalhos, muito grupo australiano fez, eles falam em 10 mil como sendo o ideal dia. Só para vocês terem ideia, a média Brasil é 3.600. É um terço. O brasileiro anda em média 3.600 passos por dia. O que eu quero dizer é isso. Então, pega teu celular, vê quantos passos você dava por dia. Semanalmente, aumenta 1%, 2%, 3%, não precisa. Vai melhorando, vai evoluindo. Eu levanto e aí faço isso. O que eu vou fazer? Então eu vou escovar o dente andando. Pô, já melhorou. Eu faço uma comida lá, uma aluna nossa da academia falou, pô, eu não tenho horário para caminhar. Falou, agora eu descobri um. Falou, o que é? Eu ponho o feijão, ponho o arroz para fazer, eu tenho um quintal grande, fico lá andando, olhando no celular e me adaptei a isso. Ela falou, estou batendo meus 6.500 passos já. Ela dava os 3.300. Então, assim, não é fazer uma atividade no sentido de ter que início, fim, quanto tempo você vou fazer. Basta que você aumente esse número de vezes que você se movimenta durante o dia. Não é isso? Então, eu acho que assim, essas são as dicas principais, e eu acho que até reforçando, entender que assim, grande parte das dores lombares, elas não são um problema grave. Ok. Porque geralmente só esse conceito aí de achar que eu tenho uma dor lombar, eu estou indo para um caminho de cirurgia ou cadeira de rodas, que assim, é o mínimo do mínimo, assim, um percentual baixíssimo. Que vai para é a indicação cirúrgica. A grande maioria. Mas você não pode fugir da realidade, né? Assim, essa fuga, eu acho que quanto mais você foge disso, como a gente falou, você vai perdendo o tono, você vai perdendo funcionalidade, mais perto você está da cadeira, mais perto você está da cirurgia, né? Porque eu já vi algumas pessoas, não foram poucas nesses anos de vida, que disseram assim, você não sabe o que eu estou passando. E de fato a gente não sabe. A gente não sabe, porque é individual. Então, às vezes a limitação dela, ela fala assim, eu não consigo baixar mais que isso. Eu falo, caraca, você movimentou bastante. Eu falo, por que não? Porque eu tenho um amigo meu que tem também uma hérnia, ele não movimenta nem metade desse grau de flexão que você fez. A pessoa fala, é mesmo? Eu falei, você tem um grau de flexão de quadril, flexão de tronco melhor que o dele. Sim. Só que ele está lá batalhando pela vida dele, para melhorar a qualidade de vida dele. Você vai fazer isso por você? Então, assim, para você se despedir, eu vou me despedir primeiro, falando para as pessoas, gente, você tem que fazer exercício. O corpo humano não foi feito para ser inativo, que a gente chama de inação, ou seja, na ausência de movimento. Eu estou falando de movimento mesmo. Tudo bem, aquilo que a gente está falando. Na década de 70, 80, 90, você tinha, a atividade a vida era mais ativa, você tinha profissões mais ativas que hoje a gente não tem, que fazia mais atividade de trabalho. Hoje a gente não tem. Quanto menos quanto mais inativo for, quanto mais sedentário for sua profissão, gente, mais você precisa de exercício. Então, eu não preciso andar vários quilômetros, eu não sou um carteiro. Tudo bem. Agora, se eu não sou um carteiro, eu estou em casa, eu trabalho no escritório ai, Deus, esqueci o nome, tem que entregar as cartas aí. Então,
essa pessoa que está lá sedentária, que não é o carteiro, que trabalha na mesma empresa, essa pessoa tem que fazer exercício, cara. Não tem jeito. Ela deve estar com sobrepeso, deve estar com um VO2 baixíssimo, deve estar com desconforto do lombar, mudança de estrutura, tudo isso. Então, primeira coisa, faz uma avaliação, procura um profissional qualificado, se orienta. Esse profissional, junto com o profissional de educação física, vai te ajudar a montar uma programação mínima necessária para você poder se condicionar para que a sua exigência da ação da gravidade, a sua suporte à fadiga, ele vá se elevando de tal forma que o que você exige das suas estruturas, você tem uma condição superior. Aí a dor foi embora. O que não pode é você ter uma exigência diária de exigência física, emocional, social, grande, e você está abaixo desse limiar. Você tem que vencer esse limite. À medida que isso acontece, a gente percebe, a gente tem na rotina lá de vida, nós temos, como eu falei, a gente tem mais de 200 hérnias lá dentro da academia, e a galera fazendo exercício, fazendo agachamento, jogando beach tênis, agachando, jogando tudo, galera, nadando, mergulhando, fazendo vida normal com 3, 4 hérnias de disco. E você não pode se limitar à sua vida porque você teve uma notícia de que você tem uma hérnia de disco que não é o mundo não acabou, muito pelo contrário. A minha filha, a gente tem que tomar ela com 14 anos. Hoje ela faz agachamento, faz tudo, a vida dela está normal. Exatamente. Como se não, ela nem se falar, está falando, ela vai falar, você falou que eu tenho uma hernia. Sim, mas é um exemplo de que ela pode ter uma vida normal. Beleza, galera? Esse é o meu pedido a vocês, mais do que qualquer outra coisa. Dá um recado para a galera. Gratidão por ter vindo, muito, muito, muito obrigado por estar aqui, foi um prazerzaço, né? A gente vai ter que vir mais vezes para falar de outras coisas que são importantes para as pessoas, que precisam ouvir. Aí a gente pode falar de algumas coisas relacionadas à mobilidade, algumas coisas relacionadas que não seja só dor, mas a melhora da qualidade de vida deles através da fisioterapia também, tá? Tem muita coisa. Ixi, nem me fala nisso. Então, Rodrigo, gratidão de verdade, de novo. Espero ver você aqui de novo, porque é um prazer ter você aqui. Perfeito. Um profissional qualificado, correto, pai agora, né? Você esqueceu de falar, eu não esqueci. Paizão, filho fantástico, né? Parabéns. Vai começar a fazer natação, não é isso? Sim, se Deus quiser, é isso aí. Dá um recado pra galera aí. Perfeito. Agradece aí se você puder e, ajuda aí, vamos ajudar essas pessoas, estão precisando. Assim, acho que quem está hoje com um episódio de dor lombar, o que eu recomendaria, assim, além dessa parte de evite o repouso prolongado, eu acho que uma maneira de encurtar caminho para o tratamento, procure um fisioterapeuta de sua confiança. Legal. Também acho. Acho que é a primeira coisa, tá? E a partir disso, esse fisioterapeuta, ele tem que passar uma rotina de exercícios para você. Não dá para fazer tratamento 100% passivo, deitado lá o tempo todo na maca, tá? Isso é ultrapassado. Funcionalidade nenhuma, né, cara? A não ser que você tenha um grau de lesão, processo inflamatório, mas fora isso, eu não essa consigo parte entender passiva, isso. Ela pode fazer parte, assim, mais do início do tratamento, mas não 100%. Tá. Você tem que introduzir exercício. Não tem como você melhorar um quadro de dor lombar sem exercício físico. E aí, você que já teve um episódio, não quer ter outro, quer reduzir a chance de ter outro, faça exercício físico. Essa é acho que a chave do sucesso. E assim, queria aqui agradecer quem me dá base para tudo, né? Que aí é a família. Pô, legal, cara. Não tenha dúvida. Extremamente o convite. Legal. A Carol, que sempre me apoia, minha esposa. Legal. E aí meu bebezinho, Ravi. Isso. Fala o nome dele aí para nós. Ravi. Ravi, galera. Olha que nome lindo. Enfim, esse que veio aí ao mundo e me motiva a lutar mais e mais. Legal. E também não posso deixar de agradecer aqui o Yuri, parceiraço de trabalho. Com certeza. Vai sentar aqui, hein? Avisa o Yuri, pode se preparar, irmão. Atleta de fisiculturismo. Nossa, então, a gente vem falar desse lado dele aí, fantástico. E vem o Yuri e vem o Ale junto aqui. Profissional extremamente dedicado, assim, e está somando muito no nosso time também. Legal. Agradecer. Legal. Eu acho que é isso, é um time mesmo, tá? Sim. Porque, galera, a gente tem um trabalho assim de integração entre a fisioterapia
e a educação física, os Sim. profissionais lá dentro da Trainer, que tá funcionando assim, Sim. puta meu, o respeito que os profissionais têm, assim como eu tenho pelo Sim. Rodrigo, é muito grande, então a gente ouve muito, Sim. as coisas estão acontecendo, os nossos clientes acreditam que isso é uma coisa fundamental, a crença Sim. nas pessoas, a confiança que eles têm no nosso trabalho é muito legal, e isso está fazendo, meu, fala aí, o seu nome está indo, cara, assim, você falou, fiz atendimento aqui, ali e tal, não sei o quê. Caramba, você não está distribuindo cartão para ninguém, não está nas redes sociais e o teu nome está indo. O que é isso? É trabalho, né, galera? Sim, Trabalho. mas assim, eu sou extremamente grato de estar na Trainer. Porque, Legal, cara. assim, Gratidão. o que é a coisa legal dali? É trabalhar em equipe, trabalhar de forma interdisciplinar. Eu acho que assim... Lá a coisa acontece, cara, de verdade. Com certeza. E eu sou extremamente grato também, foi bom você falar, aos professores de educação física. Assim, felizmente a gente conta com pessoas muito boas lá, pessoas competentes, que a gente consegue fazer a transição, de repente, de um cara que está lá com dor e Eu gosto de chamar de trabalho de continuidade. Isso. Saindo da fisioterapia, deixando de ser um tratamento fisioterápico para ir entrando dentro do processo. Eu adoro isso. Eu porque também assim, a gente acho tira demais. o cara do sedentarismo, dor e, você tem que sair daqui e se tornar ativo. Você não tem que terminar a fisioterapia e voltar para o repouso que você estava no sedentarismo. Você tem que sair dessa vida. Então, eu acho que estar na Trainer possibilita a gente trilhar esse caminho aí e somar muito para os pacientes. É reconfortante, é grandioso e engrandece a gente, né? Ajudar as pessoas que hoje sofrem, que sentem dor e tal. É uma missão de vida, né? Eu falo, a Trainer para mim, cara, é uma missão de vida. Ajudar as pessoas, a qualidade de vida, ajudar as pessoas a viverem mais, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Na presença do exercício, para mim, é a minha missão de vida. Sim. E hoje você faz parte disso. Então, mais uma vez, Deus lhe pague. Gratidão. Obrigado. Tamo junto sempre, Obrigado. tá bom? Gente, um abraço. Eu sei. Caraca, quanto tempo. Mas, você quer, desculpa falar, você quer assistir um podcast que tenha um conteúdo mais superficial, aí não vai acontecer, tá? Aqui a gente vai fazer e quem vai sentar aqui, eu não me lembro, mas ninguém sentou aqui para próximo menos que de 1 hora, tá bom? Espero que tenha valido a pena, que você tenha dedicado. Se você gostou, indique para os seus amigos, manda para sua família, manda para os seus inimigos, manda para quem você quiser e sempre agradecendo de novo aqui, tá, galera? A Rita e a Francine na Pet Animais, né? Animais, @pet.animais com 2 S. @trainer_academia. Entra lá, procura a gente, procura as meninas, trabalho fantástico com os pets lá. E na Academia Trainer, um trabalho fantástico que o Rodrigo faz junto conosco para melhorar a tua vida. Tamo junto, gratidão e abraço. Valeu, até mais. Ufa! Foi só 1h15, acho, 1h15, acho, não é?